Olá, meus irmãos, Deus abençoe, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em casa como família, mas também como igreja doméstica. Estamos aqui para partilhar com vocês, trocar experiência, se aprofundar, mergulhar um pouquinho mais nas coisas de Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui reunido junto com os meus filhos, o Pedro Miguel e a Maria Clara. O Pedro Miguel também, junto com vocês, está dando o passo na fé da primeira Eucaristia. Então vamos nos reunir na Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que nos dê a graça de bem partilhar esse momento, que seja um momento de crescimento, um crescimento de aprendizado. Por isso, o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos dê esta graça. Amém. Como vocês estão, crianças? Tudo bem? Tudo bem. Vamos partilhar com o pessoal aí? Vamos? Vamos lá, qual que é as dúvidas de Olha, vocês? eu tenho uma dúvida. Vamos lá, vamos partilhar. Por que somos católicos? Opa, legal, boa pergunta. Para a gente entender primeiramente esse contexto de que por que somos católicos, eu não vou responder agora essa pergunta. Vamos entender todo um contexto aí e lá no finalzinho eu vou finalizar essa pergunta que o Pedro Miguel fez. Bacana? Beleza? Então tá, para entender essa questão de por que nós somos católicos, por que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira, que é um tema muito polêmico, mas nós temos que falar. Nós temos que entender o seguinte: o que é Igreja? Nós precisamos entender que a Igreja ela é uma realidade que liga a Jesus. E ligada a Jesus, isso, nós temos que voltar lá atrás, lá na origem, lá no princípio da humanidade. Nós já estudamos, já mergulhamos, né? Depois vocês podem buscar na Palavra de Deus aí, o contexto das 12 tribos de Israel, né? A tribo de Jacó, né? Que foi os 12 filhos de Jacó. A partir desse princípio, eu quero enfatizar o seguinte: já a igreja já existia, já era o povo de Deus no Antigo Testamento, já tinha o povo de Deus, então já existia a igreja, né? Mas foi todo um contexto que Deus ele teve que preparar para quê? Para a vinda do Messias. Então ele teve todo o trabalho com o povo, todo o trabalho com a humanidade. Ele mandou os profetas, ele gerou as 12 tribos de Israel, com tudo isso para a preparação da vinda do Messias, a vinda de Jesus, né? E com isso, quando Jesus veio, né, teve todo o processo, todo o nascimento de Jesus aí, e Jesus, nós sabemos que ele veio com a sua missão de anunciar o reino de Deus, né? E com essa missão de anunciar o reino de Deus, surgiu os discípulos, né? Surgindo os discípulos, o que aconteceu? Por que Jesus anunciava o reino de Deus? Era a missão dele. Assim como eu e você hoje, nós temos a missão de anunciar o reino de Deus e anunciar Jesus. Com isso, nasceu um povo, que nós chamamos de discípulos. E desses discípulos, aí nasceu a fé, né? O povo ali, os discípulos que acompanhavam, que seguiam Jesus, eles seguiam porque acreditavam em Jesus, porque eles tinham fé naquilo que Jesus pregava, naquilo que Jesus ensinava. E nós, né, somos também seguidores de Jesus, beleza? Ô pai, eu tenho uma pergunta que eu tenho desde pequenininho. Sim, vamos lá. Como surgiu a igreja? Como nasceu a igreja? Então, como eu já disse, né, a igreja, ela já existia. Já existia a igreja. Com a vinda de Jesus, ele precisou, como que eu posso dizer, reformular, né? Ele precisou ali colocar, não mudar os mandamentos, não é isso, mas ele precisou ali enfatizar algumas coisas que o povo de Deus tinha esquecido. Então, com os seus seguidores, que eram os discípulos, ele, no meio daquele povo ali, no meio dos discípulos, ele escolheu os 12 apóstolos. Então, através dos 12 apóstolos, nós podemos dizer que a partir daí teve o fundamento da igreja católica. E eu vou mostrar para você aqui dentro da Bíblia, na palavra. Eu quero que você pegue aí, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de São Lucas. Vamos lá. No capítulo 22.
Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, o versículo 19 a 20, que diz assim para nós: Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por todos vós. Então, aí, qual foi a sua pergunta mesmo? Como surgiu a igreja? Né? Então, aí, a partir dessa reformulação, daquele início ali onde Jesus fez a última ceia, nasceu a igreja. Nós podemos aprofundar muito mais, mas eu quero partir desse princípio, da última ceia, qual nós vamos celebrar, né? A missa de lava-pés, que é a quinta-feira santa. Então, Jesus deixou aí para os apóstolos esta missão de continuar toda a missão que ele sonhou e sonha para todos nós. Então, através dos 12 apóstolos, nós partimos desse fundamento, que a partir daí nasceu a igreja com esse contexto da Santa Missa. Tá ok? Vamos lá, Pedro. Ô pai, eu fiquei com uma dúvida. Se Jesus na última ceia, quando ele criou a Eucaristia, Sim. ele deixou os padres para nós? Opa, ótima pergunta. Como eu falei, né? Jesus, na última ceia, ele instituiu a Eucaristia, né? Até peguei lá no livro de Lucas, correto? Mas vamos lá então pegar lá no livro de Mateus. Eu quero que você pegue também. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Se você ainda não pegou, ele corre rapidinho lá, pega a sua Bíblia, junto com seu papai, sua mamãe aí, criança, jovem, adolescente. Vamos mexer o doce aí, viu? Vamos lá, livro de Mateus. Deixa eu pegar aqui também. Abrir aqui para não pegar a passagem errada. Mateus, capítulo 16, gente, do versículo 18 a 19. Vamos lá, Pedro Miguel. Qual que é a sua pergunta mesmo, Pedro? Se Jesus deixou a Eucaristia para nós, ele também deixou o Padre? Sim. Com certeza, filho. Vamos lá. Ó, no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, diz assim. Eu vou ler um pouquinho antes. No versículo 16, ó. Capítulo 16, versículo 16. Diz assim, Pedro, ó, Maria. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que estás no céu. E eu te declaro, ó Jesus falando para Pedro, presta atenção, hein? E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Tá vendo aqui? Pedro foi o nosso primeiro papa. Então Jesus também deu a missão a Pedro de continuar. Lembra que eu falei na questão dos 12 apóstolos? Que a partir dos 12 apóstolos ali, ele reformulou e deu um novo mandamento. Um novo mandamento que é amai a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo também. Então nós temos que assumir a nossa fé. E aqui aos poucos nós vamos respondendo a sua pergunta. A pergunta que o Pedro Miguel fez. Por que eu sou católico? Aos poucos a gente vai tendo o entendimento que a Igreja Católica ela tem um fundamento. Ela não é à toa que já existe há mais de 2000 anos. E tem outra passagem também, Pedro, para confirmar aqui a questão dos padres. Porque as pessoas, né, as pessoas que não conhecem aí, que não têm um entendimento aí sobre a Igreja Católica, acham que a confissão é
não precisa, né? Não tem necessidade. Tem sim, gente. Ó, eu quero que você pegue aí no livro de João, no capítulo 20. Vamos lá. No Evangelho de João, capítulo 20. Nos diz assim, do versículo 21 a 23. Olha que interessante, ó. Disse-lhe outra vez, Jesus dizendo para os apóstolos: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, olha que profundo isso, hein, gente? Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre ele os apóstolos e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem não retiverdes, lhes serão retidos. Aqui é outro ensinamento sobre o sacramento da confissão e sobre o sacramento da ordem, o sacramento do padre. A vocação do padre, perdão. Então é interessante a gente realmente mergulhar na Sagrada Escritura, mergulhar nos estudos para entender por que eu sou católico, por que eu faço parte da Igreja Católica, por que eu sou privilegiado de fazer parte da Igreja Católica, beleza? E você, Maria, qual que é a sua dúvida aí? Eu tenho uma pergunta. O que são os sacramentos? Ótima pergunta, Maria Clara. Maravilha. E eu quero agora, assim, realmente aprofundar todo esse momento que nós estamos dedicando aqui para vocês. Qual que é a sua pergunta mesmo? O que são os sacramentos? O que são os sacramentos? Nós temos que entender o seguinte. Imagina um instrumento, por exemplo. Como que eu vou trazer para vocês aqui uma realidade? Por exemplo, mecânico. Um mecânico, para consertar um carro, ele precisa de ferramentas, ele precisa de instrumentos ali, chave de fenda, alicate, né? Um monte de equipamentos ali para consertar aquele carro, correto? Sim. Os sacramentos, para nós, trazendo assim, fazendo uma comparação assim, não querendo, como fala assim, distorcer, mas é para a gente entender um pouquinho. Os sacramentos são sinais que operam e que realizam em nós a ação divina. Assim como o mecânico ele precisa de ferramentas para consertar o carro, eu e você precisamos dos sacramentos. Então os sacramentos são sinais, são sinais que Jesus deixou, que ele nos deu para quê? Para que a nossa vida tivesse as graças, tivesse os méritos da salvação. Então o sacramento, ele é esse sinal. É um sinal em que o Senhor Jesus, como o bom pastor, como aquele que se dá para as suas ovelhas, ele fez e faz com que eu e você seja inserido na igreja, inserido no povo de Deus através do sacramento. Veja que lindo isso. Eu e você, né, vocês que estão aí, nós somos convidados a fazer parte, gente, a fazer parte do povo de Deus, a fazer parte da história da salvação que Jesus, com tanto amor, nos deixou e continua insistindo a gente. E é interessante lembrar, crianças, os sacramentos. É interessante a gente sempre estar ali recordando, vivenciando, por mais que depois tenha passado todo esse processo formativo para que vocês tenham a graça de receber a primeira Eucaristia, de receber a confirmação, mas é de suma importância que isso fica dentro do nosso coração. É de suma importância que isso exale na nossa casa, na nossa família. Então os sacramentos, ele passa pelo batismo, ele passa pela Eucaristia, pela primeira Eucaristia, ele passa pela confirmação, que é o crisma, e também entra a confissão, entra também a unção dos enfermos, que as pessoas às vezes têm medo, confundem as coisas, acham que a unção dos enfermos quando a pessoa vai morrer. Não, gente, é um sacramento de bênção, é algo que Deus, é algo que a igreja deixou para nós, né? Então entra também o sacramento da ordem, que é um estado de vida, entra o sacramento do matrimônio. Então nós precisamos buscar realmente vivenciar esse sacramento. E o mais lindo, sabe, crianças? O mais lindo é entender que para
trilhar esse caminho de santificação, esse caminho que nos leva à graça e à presença de Deus, é preciso viver a confissão. É preciso viver a comunhão. Então, a confissão e a comunhão, ela é o caminho que nos leva à santificação. Olha que benção. Como assim, Jefferson, a santificação? A palavra de Deus não fala para nós, sede santo como o vosso Pai do céu é santo? Então, nós temos também essa graça da confissão e a graça da Eucaristia, da comunhão. Então, por que não viver isso? Por que não buscar isso? Tantas coisas são lançadas na nossa mente, lançadas para confundir a nossa cabeça. Então, nós temos que entender que fazer parte desse povo católico, estar na vida católica, é ser um povo privilegiado. Nós temos que viver com alegria. Então, para a gente finalizar todo esse momento, gente, é preciso que eu e você vivemos com alegria. Então, nós somos convidados a dar esse passo da fé não como uma obrigação, não como um preceito que é preciso fazer isso porque o seu pai ou sua mãe, ou sua avó, seu avô, seu tio, não, você tem que fazer isso, você tem que estar lá na igreja. Não, nós temos que dar esse passo na fé por amor, dedicado a Jesus, corresponder a esse amor que Ele mesmo nos amou. Basta nós olhar para a cruz, basta nós olhar todo domingo na Santa Missa, ver ali, recordar todo o processo de salvação que nós vivenciamos na Santa Missa ali, que é a consagração do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, gente? Beleza. Deu para esclarecer um pouquinho? Deu. Então vamos viver a nossa fé com alegria? Vamos. Vamos testemunhar a nossa fé com alegria? Vamos. E no dia de você dar esse passo, Pedro Miguel, junto com os seus irmãos de fé e a Maria Clara daqui uns dias, dá o passo na fé, com essa alegria de corresponder a esse amor a Jesus. Eu estou indo, dando esse passo da fé, de receber a primeira Eucaristia, não porque minha mãe ou meu pai está mandando, não, mas porque eu quero corresponder a esse amor. Eu quero fazer parte, eu quero estar inserido no corpo de Cristo. Que legal, né? Sim. Gente, é isso a nossa mensagem de hoje, é essa a nossa partilha como família, como igreja doméstica. Espero, né, Pedro e Maria, que nós conseguimos passar a mensagem para vocês. Que realmente o Espírito Santo de Deus convença o coração de vocês. Não são palavras humanas que vai convencer o coração, mas é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que eu digo para você, se abra ao Espírito Santo de Deus, se abra à palavra de Deus, né? Busca estudar a palavra de Deus cada vez mais, mergulhando cada vez mais. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E mais uma vez eu repetir, vamos viver a nossa vocação, o nosso chamado. Vamos viver dentro da nossa igreja todo esse processo que a igreja nos deixou com alegria. É isso que nós precisamos viver. Me recordei agora daquela frase do nosso Papa, o nosso Santo Papa, né, João Paulo II. Santos de calça jeans. É isso que a nossa igreja precisa, é isso que a humanidade precisa. Santos de calça jeans. Então, que o nosso coração realmente deseje a santidade, deseje viver os sacramentos, deseje viver aquilo que Jesus deixou através dos apóstolos e através da nossa igreja. Irmãos, Deus abençoe. Tchau, gente!